E como eu falei, o nosso bate-papo é relacionado ao mundo pet, né? Vamos falar um pouquinho. Afinal de contas, o inverno já chegou. Nós sentimos frio, né, doutor Marcos? Mas e aí? O animal, ele também sente frio? Ele também gripa como nós? Com certeza, Gabriel. Ao contrário do que todo mundo pensa, tanto os cães quanto os gatos, eles têm a mesma sensação térmica que nós. Sentimos frio, calor, e nessa época eles também sentem. Com menor intensidade, mas não quer dizer com isso que eles não sentem frio. Eles continuam com a mesma sensação térmica que eles têm no decorrer do ano. Ou seja, então essa coisa de tomar banho quente e levar para poder secar no frio lá fora, porque está ventando, nada disso, porque isso prejudica também o animal. Com certeza, a gente sempre preconiza não dar banhos muito quentes, sempre com água morna, evitar esse choque térmico, levar para o quintal para ir secar no vento frio, porque ele vai ocasionar a mesma coisa que ocasiona com os humanos. Essa diferença de temperatura pode baixar a imunidade, sim, e daí vinham as doenças relacionadas ao tema. Nós temos muitos animais que uma boa parte são tratados dentro de casa mesmo, né? Apartamento, dentro de casa. Agora a gente tem outros animais, até de raças maiores, que ficam do lado de fora, no quintal. Nesse período, como é que deve ser a postura, né, do dono do animal para poder manter o animal mais aquecido? Então, isso é muito importante ser abordado, porque muitas vezes os animais de quintal, que ficam em áreas abertas, ou então até mesmo que ficam em empresas, eles precisam e necessitam de um canil, esse canil que tenha uma cobertura e que tenha, no mínimo, um estrado de madeira para que ele fique elevado do chão e que aquela friagem passada pelo chão tenha a barreira térmica, para que ele possa conseguir manter a sua temperatura e, com isso, evitar a baixa de imunidade. Locais onde não existe nenhum tipo de abrigo, onde o animal fica exposto a sol e chuva, a suscetibilidade para as doenças são muito maiores do que locais onde o animal tem abrigo. Você falou de uma palavrinha mágica agora, doenças, e nesse período em que as temperaturas estão mais baixas, a quantidade de doença também aumenta por conta dessa friagem, né? O cão e o gato, ele gripa, o cão e o gato, eles têm bronquite, e isso pode até evoluir para uma pneumonia, da mesma forma que pode ocorrer em humanos. Então, por isso, é muito importante tomar os devidos cuidados e abrigar bem, manter eles em locais aquecidos, não precisa ser superaquecidos, lembrando que eles são desprovidos de glândulas sudoríferas, então ambientes muito aquecidos, eles têm dificuldade de regular a sua temperatura corpórea, mas não deixar ao relento ou locais com sensação térmica muito abaixo do que o normal. A gente está conversando aqui nesse nosso bate-papo, é muito importante, né, que nesse período, nessa estação onde as temperaturas estão mais baixas, você tenha um cuidado também muito importante com o seu pet. Agora, prevenção é uma palavrinha mágica também. Com certeza, Gabriel. Eu costumo sempre falar que existem 4 profilaxias básicas que o tutor ele pode adotar com os seus pets. E isso eu passo direto aqui para os meus pacientes, de que vacinação, vermifugação, controle de ectoparasitas, no caso carrapato, pulga, e uma boa alimentação. Quando se fala de vacinação, existem vacinas específicas hoje que protegem contra a bordetela bronquicéptica, que é a causadora hoje de uma doença chamada tosse dos canis, que é daí que se origina as gripes, as traqueites, bronquites e podendo até evoluir para uma pneumonia. Então é muito importante essa vacinação. No caso dos gatos,
a múltipla dos gatos, existe uma cepa chamada rinotraqueite, que também é uma doença viral e que aumenta muito na época do frio, eles se proliferam. Eu gosto de falar também muito sobre a alimentação, dar uma alimentação de qualidade para que o animal ele consiga ter a sua imunidade mantida numa forma aceitável para que ele possa combater possíveis agentes que venham infeccionar, e a vermifugação, que são os endoparasitas, que eles se apropriam dos nutrientes ingeridos pelos pets. A partir do momento que eles fazem essa ingestão, quando eles estão com muito endoparasita, eles não conseguem absorver de uma forma adequada e, com isso, baixando assim a imunidade dele. Então, essas 4 profilaxias, que é a vacinação, a alimentação, vermifugação e o controle de ectoparasitas, ele é muito importante como prevenção nessa época do ano. Na verdade, o ano inteiro, mas principalmente nessa época do ano. Já que a gente falou dessa questão da vacinação, o animal ele acaba recebendo a vacina anual que tem que receber. Mas para esse período, existe alguma vacina em específico que o tutor ele pode procurar o veterinário para poder aplicar ou não? Então, se foi feito no início do ano, ele não precisa, porque a vacina ela tem a duração anual. Então, durante um ano, ele está protegido. Agora, se não foi feito nenhuma vacinação, procura o veterinário e vai lá e faz, porque é muito importante. Principalmente a que se fala da tosse dos cães, que é muito suscetível nessa época do ano. Não que a múltipla não seja importante, que existe uma doença chamada sinomose, que ela prolifera em ambientes frios com muita facilidade. E essa época do ano, o acometimento é maior. Então, temos que vacinar, procura o veterinário, ver quais são as opções de vacinação. Hoje nós temos diversas opções de vacinação e mantenha o seu cão imunizado. Doutor Marcos, eu acho que para a gente poder encerrar, tem um assunto que é muito comentado, é muito discutido, principalmente nas redes sociais, que a gente vê por imagem, né? Quando a gente fala que o pet, ele também é tão sensível quanto nós, essa questão de temperatura. Por exemplo, se a gente vai levar o nosso cachorrinho ou gatinho para poder passear na rua, no calçadão da praia, no asfalto, como é que fica essa relação do contato com a patinha no asfalto, no piso, mas com a temperatura mais elevada? Gabriel, isso é um assunto muito polêmico e eu costumo sempre falar aqui para os tutores, para que aplique com os nossos pacientes, é que se está quente para o seu pé, está quente para o pé dele. Então, o ideal é sempre os passeios no início da manhã, até no máximo estourando às 9 horas da manhã, e após às 16h30. E mesmo assim, eu costumo sempre pedir que faça o teste. Tira o chinelo, o sapato, coloca o pé no chão. Se você conseguir pisar no chão e não queimar o seu pé, tá bom para as patinhas dos pets. Então, eles queimam pata, ainda mais na época de sol forte, onde as temperaturas do asfalto chegam a 60, 70 graus. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Os cães eles têm a mesma sensação térmica, então ele também vai queimar. Ainda tem o fator da fotossensibilização, que nós passamos protetor solar, eles não têm. Os cães de pele clara e pelo claro, eles tendem a aparecer mais problemas de pele, inclusive câncer de pele, justamente por altas radiações solares. Então, muito cuidado com isso. Ou de manhã cedo para passear com o seu cão, com o seu gato, ou após as 16h30, à noite, que são temperaturas mais amenas e mais confortáveis para eles.
E esse foi o Dr. Marcos Brau, médico veterinário, que participou do Nó de Gravata hoje, trazendo altas dicas, né, de como a gente deve cuidar do nosso animalzinho de estimação nessa estação onde as temperaturas estão mais baixas. Dr. Marcos, mais uma vez, obrigado, né, por participar do programa, que volte outras vezes trazendo novidades, porque a gente aprende muito com isso, sabia? Eu agradeço, é sempre um prazer falar sobre isso. Ser médico veterinário não é uma falta de opção, e sim uma paixão, e trazer esse assunto à tona é muito importante para que os cuidados sejam tomados. Então, informar a sociedade faz parte do nosso trabalho e é uma coisa que eu faço com muito prazer.